questãozinha de afirmativas do tipo C, então, bem clássica, já tem aparecido, né, muitas vezes na prova da URGS. E o que a gente faz? A gente primeiro tem que verificar na afirmativa, né? A gente garante que isso acontece, o que vem no C. Então, eu não vou pegar um valor, por exemplo, de C sobre D que seja menor do que zero, tá? Eu tenho que garantir que essa parte está acontecendo. E aí, vou verificar se essa parte que vem depois do então sempre acontece. Para ver que uma coisa sempre acontece, às vezes é meio difícil, né? Mas porque como é que a gente prova isso para todo mundo? Óbvio que tem como provar, mas isso é conteúdo lá da matemática do ensino superior. Mas aqui a gente vai buscar algumas, assim, regularidades, uma propriedade, alguma coisa que a gente consegue observar que nos dê alguma garantia que funciona assim. Ou então a gente vai para o outro caminho, que é buscar algum exemplo de que não funciona. E a gente chama isso de contra-exemplo. Às vezes, achar um contra-exemplo é bem fácil, porque a gente vai pegando a prática disso e vai vendo, ah, tá, então eu sei que situações desse tipo, provavelmente esse cara vai dar problema. Então, a gente começa também a criar um repertório de números que vão dar problema. Por exemplo, o zero é um que costuma dar problema, ou então um negativo, ou uma fração, ou então um número irracional, tipo raiz de 2, algo assim. Mas para a gente poder selecionar, então, que números que a gente vai testar, a gente tem que ver em qual conjunto numérico que a gente está. E diz aqui que a gente está nos números racionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está excluindo os irracionais, o raiz de 2, raiz de 3, pi, e muitos outros. E também a gente está excluindo os imaginários lá, raiz de -1 e tal. Ainda, se diz que isso aqui está nos números racionais, né? A definição de racionais é os números que a gente escreve assim como fração, aonde o cara de cima e o cara de baixo pertencem aos inteiros. Então, isso já está me garantindo que esse A, esse B, esse C e esse D aqui que a gente está colocando nessas frações são inteiros, tá? Então, não vou mesmo testar nada com raiz de 2 aqui, por exemplo. Bueno, vamos lá para a primeira afirmação. Então, se o zero é menor do que A sobre B, que é menor que C sobre D, então montei frações, uma é maior que a outra, então quer dizer que o A sobre B ao quadrado é menor do que C sobre D ao quadrado. Essa é uma afirmativa que ela sim funciona sempre, e eu consigo verificar isso porque, na verdade, mais por uma coisa intuitiva, porque eu sei que se o C sobre D ele é maior já do que o A sobre B, então, à medida que eu for elevando ao quadrado, ele vai, entre aspas, crescer mais rápido. A gente até pode pensar no gráfico de uma quadrática, algo assim, para tentar enxergar o que está acontecendo. Quando que isso aqui daria problema? Se a gente tivesse um valor negativo de A sobre B. Então, se um deles fosse negativo e o outro positivo, aí isso não se verificaria, porque a gente tem, ao elevar ao quadrado, a gente perde, né, essa informação de sinal, ele vai ficar positivo. Então, essa é uma afirmação que a gente tem que tomar cuidado, tá? Isso aqui nem sempre funciona, dependendo do A sobre B, mas como aqui diz que eles são positivos, então sim, isso aqui vai funcionar. Então, essa aqui é verdadeira. Com isso aqui, eu já consigo eliminar a letra B, a letra C e a letra D. Então, se eu souber se a 2 ou a 3 já são verdadeiras, isso já me diz qual alternativa que vai ser. Eu vou para 3, mas vou voltar para 2 depois, tá? Porque a 3 ela é uma afirmativa fácil da gente verificar, porque está dizendo que toda fração da forma A sobre B é irredutível. Irredutível quer dizer que a gente não consegue simplificar ela mais, ou então que a gente chegou num A sobre B que são primos entre si. Ser números primos entre si quer dizer que eles têm apenas o 1 como divisor comum. Por exemplo, 2/3 é uma fração irredutível, porque eu não consigo dividir nem o 2 e nem o 3 por outro número aqui que vai dar uma simplificação, só se fosse um número com vírgula, né? Mas não é aqui o caso. Não é disso que a gente está falando. Agora, por exemplo, a fração 2/4, ela é uma fração que ela tem sim como a gente simplificar. Então, essa aqui eu posso dividir por 2, aqui eu dividir por 2 também, e aí chego em 1/2, que são duas frações que representam a mesma coisa, as duas representam metade, só que elas estão escritas de formas diferentes. Então, 2/3 é irredutível. Irredutível. A fração 1/2 é irredutível. Mas a fração 2/4 não é irredutível. Então, aqui eu acabei de achar um valor de A e um valor de B que mostra que existem, que não é qualquer fração, não é qualquer A sobre B que eu colocar que vai dar um número irredutível. Então, quer dizer que essa aqui é falsa, tá? Então, com certeza não é a letra E, quer dizer que vai ser a letra A. Bom, se é a letra A, então quer dizer que a 2 ela é falsa também. Por que será que ela é falsa? Vamos verificar aqui. A gente tem, então, que
tem uma fração A sobre B, na verdade nem precisa ser uma fração, né? A gente pode colocar, por exemplo, um B1 e continuar aqui com um número inteiro aqui, que não precisa ser uma fração. Bueno, a gente tem um A sobre B que é menor do que zero, ou seja, é um valor negativo, então é um valor negativo. E tem um C sobre D que é um valor positivo. Então tá para o lado direito aqui da reta numérica. Aqui também é reta numérica, aqui tá os zeros negativos e positivos. Então, quer dizer que quando eu fizer a soma desses dois valores, eu vou ter um número maior do que zero, ou seja, vai ter um número positivo. Intuitivamente, a gente já consegue perceber que isso aqui não se verifica, porque o fato de eu ter um negativo e um positivo não me garante em nada de que essa soma vai ser positiva. Então, eu posso extrapolar isso aqui pegando um valor negativo aqui bem longe, né, do zero, e pegar um valor positivo bem pertinho do zero, e eu vou ver que se eu for somar isso, é claro que eles não vão compensar a parte positiva com a negativa, porque a parte negativa seria muito maior, né? Seria isso aqui tudo e isso aqui tudo. Mas eu posso pegar valores. Vou pegar, então, um A, que é menos 7, e vou pegar um B, que é 1. Então, peguei A e B inteiros, tá tudo certo. E vou pegar um C, que é 2, e um D, que é 3. Então, tá tudo certo, eu cumpri o meu requisito, porque aqui eu fiquei com menos 7 sobre 1, é negativo mesmo, tudo bem? Aqui eu fiquei com 2/3, é positivo mesmo, tudo bem? Só que se eu faço menos 7 mais 2/3, eu nem preciso resolver isso, eu já sei que 2/3 é menor do que 1, é um número pequeno isso aqui, né? Menor que 1, e menos 7 é bem maior, mas se eu quiser posso fazer MMC e tal, e aí quando eu faço esse MMC, vou ficar com 3 dividido por 1, 3, vezes 7 menos 21, mais 2, isso aqui vai dar menos 19/3. Então, achei um outro exemplo, isso aqui não funciona.